Boa tarde, Gleidna, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Conseguem ouvir, gente? Tudo bom? Agora fico feliz. Não vejo os participantes? Os participantes, no caso, eu estou monitorando aqui o chat no YouTube. Aí as perguntas que o pessoal for fazendo, eu vou te passar ao final da sua palestra. Ok, eu não vou ver o pessoal, aí eu me sinto. Ainda bem que eu vejo você, me deixa mais confortável. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica. Minha palestra hoje com vocês é o Demistificando o Transtorno de Personalidade Borderline, tá? Então, quando a gente fala o transtorno de personalidade borderline, a gente diz ali que é um diagnóstico de saúde mental observado em pessoas que usam repetidamente uma série de respostas de enfrentamento desadaptativas. Isso pode resultar em relacionamentos interpessoais instáveis, instabilidade de humor, problemas de controle de impulso e lutas, né, com a autoimagem, e o que pode resultar ali um sentimento crônico de vazio e raiva, tá? E ou raiva, a gente diz. Então, nós temos ali, de acordo com o DSM-5, alguns critérios, sintomas, critérios diagnósticos, né? Que é justamente isso. Um esforço para evitar o abandono, é bem característico aqui, tá? Um abandono real ou imaginário, relações interpessoais instáveis, identidade instável, então a gente tem ali problemas com autoimagem, autocrítica, autopunição, nesse caso aqui, comportamento impulsivo e autoprejudicial. Eu sempre falo, né, quando eu trabalho muito com psicoeducação dos pacientes e trabalho muito com profissionais, dando formação de profissionais. Então, eu sempre peço para os profissionais mapearem qual que é o padrão impulsivo do seu paciente, tá? Porque aqui nós temos, né, nesse caso de impulsivo, temos o autodestrutivo, com relação ao sexo, promiscuidade, drogas, comportamento autolesivo, compras também, né? Então, qual que é o padrão do seu paciente? É uma pergunta que eu sempre jogo para os profissionais que eu atendo também. Aí nós temos comportamento suicida, eu autolesivo também, instabilidade afetiva, sentimento crônico de vazio, que é muito como consequência dessa dificuldade que ele já tem lá em cima, que eu trago para vocês, dessas questões interpessoais, raiva intensa, paranoia ou dissociação, né? Ficar meio anestesiado em resposta ao estressor importante. Então, no caso, eu dou um exemplo para vocês, uma vez uma paciente minha, funcionamento borderline, essa paciente, ela teve um problema na escola, e daí eu fui lá na escola e tudo, e depois levei ela para se acalmar na sorveteria da frente, assim. Então, de uma quadra, assim, um pouco distante da escola que ela estudava. E essa paciente chegou lá, pegou o sorvete, a gente sentou, aí ela falou assim, várias pessoas estão na janela. E eu, onde? Qual janela? E ela falou, ali, ó, eu estudei naquela escola ali, e a minha sala era bem ali, as pessoas estão me vendo e estão com inveja de mim por eu estar aqui com você e não estar na sala de aula com eles. Então, aí você já vê um viés cognitivo que ela tem, né, e a questão de paranoia, das pessoas estarem me olhando, as pessoas estarem me observando, as pessoas estarem com inveja de mim, ok? Então, só por aí, só gosto de dar esse exemplo para clarificar para vocês melhor, tá? Aí nós falamos, né, eu trago para vocês que o transtorno de personalidade borderline é um transtorno difícil de reconhecer devido às limitações de diagnóstico e identificação, né, precisa em ambientes de atenção primária. É também difícil de tratar devido à sua complexidade, ok? Então, não é todo profissional de saúde mental que trabalha com transtorno de personalidade borderline, ok? Nós costumamos dizer que o profissional de saúde mental que trata borderline trata depois qualquer outro transtorno de saúde mental. Então, só para clarificar para vocês, o borderline é um termo antigo, né? Atualmente, muitos pesquisadores e profissionais veem o TPB, transtorno de personalidade borderline, como um transtorno de sistema de regulação emocional. Então, discussões ocorrem ali para mudança do nome, mas até o momento a gente, né, não tem nenhum posicionamento, então permanece o mesmo como transtorno de personalidade borderline.
Uma alternativa sugerida ali para a modificação do nome é justamente para que seja um transtorno de desregulação emocional, em vez de ser um transtorno de personalidade borderline. Como eu falei dos sintomas e critérios para vocês anteriormente, a gente fala, né, que o diagnóstico do TPB inclui um amplo espectro de comportamentos, então as pessoas neste grupo, né, têm parentes em níveis de funcionamento possivelmente muito diferentes dos seus, tá? O nível de funcionamento pode variar quando comparado com outras pessoas com transtorno. E daí a gente traz aqui as áreas de desregulação do transtorno de personalidade borderline. Então, nós falamos que a desregulação ocorre quando a gente se direciona para escapar, para diminuir reações negativas intensas, independente das consequências desse método a longo prazo, tá? Então, isso aí são palavras de Alan Frusetti. Frusetti é um grande pesquisador norte-americano. Então, eu trago para vocês as 5 áreas da desregulação, tá? Então, nós temos aí a desregulação ocorre quando a pessoa está fora de controle, mais do que apenas chateado, né? Que é o que pessoas trazem para a gente. Então, a desregulação emocional, ela se torna ali a desregulação central, né? Então, assim, a gente tem vergonha, raiva, ansiedade, depressão, em todos os contextos, essa pessoa tem uma desregulação emocional. Questões interpessoais também, nós temos ali um outro ponto, a desregulação interpessoal, que justamente nós temos relacionamentos caóticos. Essas pessoas, elas são fáceis, né, para fazer amizades. Porém, como elas têm um baixo repertório, né, tem um repertório empobrecido, né, de enfrentamento, de habilidades, então essas pessoas têm dificuldade em manter esses relacionamentos, ok? Nós falamos que elas também possuem desregulação do self, então, noção de self instável. Temos desregulação comportamental, então, problemas com autolesões, impulsividade. E temos desregulação cognitiva, paranoia, dissociação, despersonalização, desrealização e por aí vai, tá? Simplifiquei antes, que é justamente problema dos relacionamentos, quando a gente diz ali desregulação dos relacionamentos, medo do abandono, tá? O menor sinal, por isso que a gente fala real ou imaginário. Então, essa pessoa, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que ela estava contando do grupo de habilidades, que ela disse que ela mandou mensagem e a pessoa demorou a responder. Essa pessoa demorou a responder porque essa pessoa está prestes a largá-la de um relacionamento que ela trouxe, né? Então, assim, ela está prestes a largá-la. Como essa pessoa está prestes a largá-la, então essa pessoa não tem coragem de falar para ela e não responde as mensagens dela, sendo que ela mandou só uma mensagem, tá, gente? Quando ela trouxe aqui, a gente foi contestar isso aí, a gente viu lá que ela só tinha mandado uma mensagem, e em cima de uma mensagem, ela entrou num looping de sofrimento emocional. Quando a gente vai trabalhar as habilidades que trabalhamos ali, o modelo das emoções, ela falava muito da raiva intensa, né, que ela ficou do cônjuge dela, né? Quando a gente jogou lá no modelo das emoções, nós vimos que, na verdade, a emoção primária dela era o medo do abandono. Então, ela estava agindo, né, ela via a raiva, ela falava assim que ela era, né, um pinte. Então, ela falava da raiva, todo tempo a raiva. E quando a gente joga lá, a gente vai trabalhar as habilidades em DBT, a gente vê lá que a emoção primária dela, sim, era o medo do abandono. Era o medo medo do abandono imaginário. Claro, a gente não invalida as emoções dela, a gente fala que ela tem uma história de vida no qual respalda esse medo. Só que esse medo, ela tinha que ter, né, contestado, teria que ter trabalhado, porque não tinha outras explicações. Depois o cônjuge falou que disse que estava no trânsito e não conseguia responder. E é mais efetivo mesmo, se eu estou no trânsito, ficar no trânsito, em vez de ficar no trânsito e respondendo a minha esposa, a minha namorada e por aí vai, ok? Então, só para clarificar vocês, né, nessas questões, quando eu falo medo real, né, ou imaginário. Então, tem essas questões, né, do imaginário. Então, nós falamos ali de desregulação emocional, né? Então, nós temos emoções sobre a desregulação emocional. Então, em todos os contextos, essa pessoa tem desregulação global, tá? Então, ela sofre intensamente. Ela sente intensamente, sofre intensamente. E reage intensamente.
Daqui a pouco eu compartilho um gráfico com vocês, no qual eu acho muito didático para vocês entenderem, porque tudo é muito intenso no borderline, ok? Julgamento, essa pessoa, né? Tá. Problemas de pensamento e na resolução de problemas, essas pessoas comumente veem um problema, né? Que nem nessa questão do medo de abandono, a pessoa não conseguia pensar em outras alternativas. Se não está me respondendo, é porque não quer mais saber de mim. Eu observei que essa pessoa está me tratando de outro jeito e ela quer me abandonar, ela quer me largar. Então, antes dela me largar, eu já vou logo fazendo isso. E não, gente, existem outras, né, possíveis justificativas para que a pessoa não possa responder, né? Então, assim, a gente vê muito a questão do julgamento, culpar, tanto é que eu trabalho muito com a DBT, e a gente trabalha com os pressupostos, e todo tempo eu estou resgatando essa questão dos pressupostos, né? Que é mais efetivo, né, descobrir as causas do comportamento do que ficar culpando e julgando. Então, a DBT foi construída justamente em cima desses padrões que a gente tem aqui, tá? Então, nós temos aí a desregulação comportamental, um padrão de esquiva, fuga ou anestesia emocional. Sim, gente, sempre pontuo para eles a efetividade de você levantar a plaquinha habilmente ao menor sinal emocional. Isso é muito importante, porque o TPB ele é conhecido por um padrão de esquiva, né, fuga, anestesia emocional. Então, eles abafam as emoções, não querem sentir. Claro, a gente não invalida, porque eles têm uma história de vida, no qual eles aprenderam que demonstrar as emoções não é efetivo, não é legal, não é o correto. Eles vêm com a palavra correto, não é certo. O certo é você ser irracional, ser racional, perdão. Então, eles vêm desse padrão de esquiva, não querer sentir, querer abafar, querer suprimir as suas emoções. E aí, quando você vai ver lá na frente, está tendo uma explosão emocional e fala assim: do nada eu tive uma explosão emocional. Aí nós falamos: meu amor, não é do nada. E aí a gente vai mapear, a gente vê que teve outras situações que deixou ali essa pessoa vulnerável e agora ela está explodindo. Então, não é do nada, tá? Nós temos ali questões de comportamento impulsivo, incluindo comportamento suicida e autolesivo, como eu falei para vocês, tá, anteriormente. Então, a ideia é que os profissionais que atendam a pessoa com TPB façam uma psicoeducação do transtorno e veja, né, faça um mapeamento, qual que é o padrão impulsivo dessa pessoa e desenvolver um repertório habilidoso para entrar com a intervenção, tá? E a questão da desregulação do self, que entra ali na baixa autoestima, o vazio e o autojulgamento. Então, eles estão todo o tempo se criticando. Aí a gente tem ali no TPB, gente, um viés muito grande para a valorização do negativo e a desvalorização do positivo. Então, eles, por exemplo, eu tive uma paciente, acho que logo lá em 2020, 2019, 2020, que essa paciente foi dificílimo para ela se formar em biomedicina, para ela defender. Ela foi bem barrada na faculdade várias vezes e falaram que com diagnóstico de TPB ela não iria se formar. Eu falei, cara, você não está sozinha. Estou aqui contigo, a gente vai desenvolver um plano e um repertório hábil para que você consiga se formar. E sim, ela defendeu o TCC dela, foi aprovada com 10. Agora, a pergunta, vocês acham que ela comemorou? Ela não quis comemorar, ok? Aí eu falei, como é que é? Eu falei mandei, eu tenho contato com todos os familiares, tá? Então, TPB, a gente não trabalha só com paciente, é toda uma rede. Eu mandei mensagem para os pais, mandei para a prima, para a tia. Falei assim: pode pegá-la e levá-la para um restaurante e comemorar. Porque foi muito difícil. Eu acompanhei. Ela veio para mim já no final do curso. E quando ela veio em crise. Ela saiu de uma internação psiquiátrica aqui em Curitiba. E uma das questões da crise dela era justamente a faculdade dela. E aí foi que eu falei: a gente vai desenvolver um repertório hábil para que você consiga. E quando ela chegou, ela falava assim: eu me formei, que legal. Então, eu falei, cara, você se formou, olha só, que grandiosidade. Ela não reconhecia, tá? Agora, se você falasse assim que a unha que estava feita, que ela tinha feito, não ficou legal, aquilo ela iria valorizar.
só para vocês entenderem como que é esse funcionamento deles, tá? Daí nós vamos falar aqui do TPP e a sua desregulação emocional. A gente diz ali que o transtorno ele é heterogêneo, com diferentes aparências ou apresentações. Então, nem todo borderline um é igual ao outro, mas eles se identificam muito uns com os outros. A gente tem ali que efeitos da medicação são usualmente modestos, na melhor das hipóteses, né? E podem ter efeitos negativos, em particular consequências médicas negativas a longo prazo, ok? Então, o alvo frequente ali do tratamento TPB medicamentoso é justamente questão de ansiedade, questão de depressão, alterações de humor, questões de impulsividade. Esse é o foco ali quando entra com medicação. No entanto, assim, a gente diz que não há nenhuma medicação que melhore os relacionamentos e nenhuma específica para tratar o TPB, o borderline em si. Até hoje, a gente diz que nenhuma medicação foi aprovada para tratar o borderline em si, ok? Nós costumamos dizer que raramente o borderline aparece sozinho. Então, muitos outros transtornos podem concorrer com borderline. Então, a prevalência do borderline na população em geral é estimada entre 1,5% a 3% da população ou mais. Lembrando que a gente teve ali as clínicas de saúde mental tiveram um boom depois da pandemia. Antes disso, quase não tinha, tá? Então, fica mais difícil quando as pessoas não têm acesso à saúde mental. Então, estima-se que 10% dos pacientes borderline ambulatoriais e 20% dos pacientes internados com diagnósticos psiquiátricos têm o borderline. Então, às vezes, assim, eles caem em internação sem diagnóstico nenhum. Quando você vai mapear, você vê que tem um borderline ali. Então, transtorno de personalidade borderline afeta homens e mulheres, apesar de que as mulheres recebem diagnóstico com maior frequência do que os homens. Até hoje, agora que eu estou numa configuração de quarta-feira em que o grupo de habilidades, nós temos ali, acho que uns 5 homens, porque a maioria das vezes a configuração dos grupos ficava ali entre 1 ou 2 homens. Agora a gente bate ali, até estava comemorando com eles. Eu falei, olha, e já tem homem na lista de espera aguardando virar um módulo para entrar. Falei, que legal, cara, a gente está tendo cada vez mais a procura de homens nos grupos de habilidades, porque quando se fala assim, procurar psicólogo é coisa de maluco, os homens têm muito disso. Então, por isso que as pessoas pensam, é comum as pessoas pensarem que o borderline é uma doença que só afeta mulheres. E não, borderline também afeta homens, só que as mulheres, ao menor sinal, elas já procuram ajuda. E o homem já é bem mais difícil, só quando o negócio está pegando. Pelo menos 80% dos pacientes com borderline usam a autolesão, então a gente vê um índice alto, porém, eu sempre digo que o comportamento autolesivo não é exclusivo do transtorno de personalidade borderline. Temos outros transtornos também, que é muito comum a gente ver o comportamento autolesivo. Então, 10% dos pacientes com borderline completam suicídio, gente. É uma taxa 50 vezes maior que a da população em geral, ok? Então, a gente costuma dizer ali que os fatores de risco para o suicídio no borderline incluem a depressão comórbida, o uso de substâncias e o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, ok? Internações psiquiátricas e falta de atendimento também ambulatorial. No entanto, gente, apesar de tudo isso parecer muito catastrófico, né, a maioria das pessoas com transtorno de personalidade borderline melhoram com o tratamento apropriado. Então, indivíduos com transtorno de personalidade borderline são mais propensos a ter comorbidades médicas, como hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças sexualmente transmissíveis. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu havia falado para vocês que mapear o comportamento impulsivo, né? Então, um dos comportamentos impulsivos nós temos ali a promiscuidade, então, sexo sem proteção e tudo mais. Então, o que pode resultar em doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos ali problemas específicos do TPB, são difíceis de tratar.
ok? E é ainda mais complicado quando ele ocorre em conjunto com outros transtornos que ocorrem com eles. Então, a gente sempre diz que o transtorno de personalidade borderline raramente vem sozinho, ok? Então, a gente tem um percentual ali de 70% a 90%, né, para depressão, 70% para distimia, transtornos alimentares, 25%. Eu costumo dizer, quando eu faço a psicoeducação, que os transtornos alimentares ali, minha experiência clínica, tá? Eu falo pela minha experiência clínica. É muito comum em adolescentes. Quando chega na fase adulta, vai para um transtorno de abuso de substâncias, vai para questões de promiscuidade, sabe? Vai para jogos, para compras, e a ideia é qual o teu paciente, qual desses comportamentos, direção imprudente também, tá, gente? É um outro comportamento de risco que aparece bastante. Então, qual é desses comportamentos impulsivos que o teu paciente tem? Isso dá um baita poder para você entrar com intervenção e o seu paciente também. A gente tem alguns estudos aí já apontam, né, que só com a psicoeducação a redução dos sintomas do transtorno de personalidade borderline. Então, por isso que a gente faz questão de trabalhar com psicoeducação para o paciente conhecer os seus padrões de funcionamento e entrar com a intervenção, tá? Então, nós temos ali 10% para o transtorno bipolar, né, o antissocial ali 25%, acho que vocês vão ver depois, o antissocial, e o TEP de 25% a 40%, tá? Então, cada uma dessa combinação cria uma pessoa com um único conjunto de comportamentos e sintomas, tá? Então, uma condição pode ser causa para outra ou resultado da outra, né? Então, a questão é, quando a gente tratar ali, a gente tem que tratar comorbidades como se descascasse uma cebola. Assim que um problema é resolvido, outros podem se tornar mais óbvios no tratamento. Aí nós temos, né, os tipos de tratamento. Então, nós temos a terapia comportamental dialética, né, a DBT, que foi desenvolvida ali por Marsha Linehan. Ela foca na regulação das emoções através de uma variedade de habilidades. Então, as pessoas, né, nós trabalhamos ali na mudança do comportamento no contexto de aceitar o que é, ok? Então, este é o conceito conhecido como aceitação radical que nós temos em DBT. O tratamento, ele traz ali os comportamentos em uma hierarquia de importância para se trabalhar, a modificação desses comportamentos, que em sua maioria ameaçam a vida e interferem na vida cotidiana. Então, o tratamento ele tem múltiplos componentes. Então, eu sempre falo, eu não apresento a DBT como uma abordagem, como se fosse as outras abordagens, Gestalt, por aí vai. Nunca apresento. Eu apresento a DBT como um tratamento, ok? Então, tem a sessão individual, semanal, grupo de habilidades, semanal, coaching telefônico, se necessário, e a equipe de consultoria. A equipe de consultoria é com o time de profissionais que trabalham com a DBT, né, que vão ajudar ali o profissional que está na linha de frente com aquele paciente. Então, é muito importante encontrar um programa DBT no qual os terapeutas tenham passado por um treino DBT apropriado. Então, muitas das habilidades da DBT são pensadas para ser muito úteis para a maioria das pessoas e também são parte do que é ensinado nos grupos de habilidades. Outro tratamento que a gente tem também é a mentalização. A mentalização é um programa desenvolvido pelo Anthony, um doutor Anthony, e pelo Peter, né, lá no Reino Unido. O tratamento ele é conduzido em um dia de programa, com um período de estudo de aproximadamente ali de 18 meses, seguido por outros 18 meses de tratamento do paciente. O objetivo geral ali da mentalização é desenvolver um processo terapêutico no qual a habilidade do paciente de mentalizar se torna foco do tratamento, né? Então, a gente tem ali que o objetivo é que o paciente decida com mais precisão como ele pensa e sente sobre si mesmo e sobre os outros, ok? Então,
como isso dita suas respostas aos outros e como os erros na compreensão dele mesmo e dos outros leva a ações de tentativa de manter a estabilidade da sentida sentimentos incompreensíveis, ok? Outro também que a gente tem ali é o manejo clínico, que foi desenvolvido ali pelo Gunderson, né, com a crença de que a maioria dos profissionais da saúde mental pode se tornar bons o suficiente para ajudar os pacientes com transtorno de personalidade borderline, né, através do domínio dos princípios e abordagens básicas. Depende muito do manejo dos casos, focado no objetivo principal de sucesso no trabalho e parcerias. Então, é mais uma vez frisando, é importante perguntar, né, os pacientes perguntar aos terapeutas se o tipo de terapia que eles oferecem tem evidência de eficácia no tratamento como TPB, ok? Então, hoje em dia, o que a gente tem ali como padrão ouro é justamente a DBT. A DBT é o tratamento mais procurado, é também o mais pesquisado e reportado para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Então, a gente tem ali mais de 20 pesquisas realizadas, né, que atendem ao que é considerado padrão ouro, né, no caso de ensaios clínicos randomizados, ok? Então, a DBT, ela tem mostrado ali reduzir os comportamentos autolesivos, a raiva, né, e dias de hospitalização também, além de aumentar o ajuste social, ok? Por isso que eu falo para vocês, DBT é um tratamento, né, no qual, tipo, terapia individual, se eu pego um paciente e não jogo esse paciente no grupo de habilidades, jogar num modo assim, né, que não seja pejorativo, tá, gente? Se esse paciente não passa por um grupo de habilidades, né, tem a possibilidade também de dar o treinamento no individual. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu gosto de grupo. Eu sempre falo para os meus pacientes que eu estou preparando eles para colocá-los no grupo. Então, assim, se eu não faço isso, eu vivo apagando incêndio, ok? Esses pacientes vivem em crise. Então, a ideia é que esses pacientes aprendam ferramentas para que eles possam lidar com a angústia e com a dor de forma mais funcional. Outros dados das pesquisas ali, outras abordagens ali, ainda é muito limitado, tá? Então a gente precisa considerar o número de pacientes com borderline que estão recebendo terapia de suporte na comunidade. Então a gente diz ali que o borderline é uma doença difícil de se tratar, mesmo a DBT sendo padrão ouro, como eu trouxe para vocês, né, ela também não tem sucesso em 1/3 das vezes, ok? Que fique claro isso aqui. Então, os sintomas do borderline, por si só, são desafiadores. No entanto, quando eles existem em combinação com outros transtornos, algumas vezes não diagnosticados, o tratamento é mais complicado, geralmente menos efetivo. Então, esses tempos eu recebi uma paciente que ela passou de uma internação lá em São Paulo, né? Ela só veio para mim com um diagnóstico de borderline, ok? Eu trabalhando borderline, só que eu fui vendo que essa moça, ela trazia ali uma fala de uma pessoa com um sofrimento de um TDAH não tratado. E aí eu fui acompanhando, e fui abrindo a história dela, investigando cada vez mais, e daí eu entrei com um psiquiatra. Eu falei, cara, eu acho que essa menina tem um transtorno. Então, assim, quando ela falava, eu fui vendo, meu Deus, ela fase adulta, tá? Então, em torno ali de uns 35 anos. Então, prestem atenção. E depois a gente investigou, realmente tinha um TDAH não tratado. Então, prestem atenção todo o sofrimento que essa pessoa vem arrastando. Conhece os sintomas do TDAH, né? Sabe ali como que acaba ocorrendo a questão do não encaixe, que eu vou falar justamente na parte da etiologia do TPB, para vocês entenderem o sofrimento dessa moça. Pessoas com transtorno de personalidade borderline provavelmente apresentam vulnerabilidades emocionais nos ambientes sociais, culturais e familiares em que elas nasceram, tornando mais provável a desregulação emocional, ok? E existem ali fatores no ambiente que interagem com essa vulnerabilidade, com essas vulnerabilidades, porque não é só uma vulnerabilidade, tá? Que podem tornar essa desregulação mais ou menos provável, ok? Então, hoje em dia, na melhor teoria, ali, a gente tem um modelo biosocial para explicar a etiologia
do transtorno de personalidade borderline, ok? No qual componentes biológicos, né, o componente biológico do borderline é uma vulnerabilidade emocional inata. Então, indivíduos com alta vulnerabilidade emocional tendem a ter a combinação de uma altíssima sensibilidade ao estímulo emocional, uma reação muito intensa a esse estímulo emocional e um retorno lento ao nível basal da emoção. Eu, como eu falei para vocês, eu sou muito visual, então eu gosto de mostrar esse gráficozinho aqui para vocês entenderem, tá? Então, qualquer uma ou até mesmo duas dessas vulnerabilidades por si só não causam tantos problemas para o indivíduo, mas a combinação de todas essas três resulta em uma experiência emocional que é muito diferente para a maioria das pessoas. Então, é muito difícil para a maioria das pessoas compreender o que normalmente resulta em uma invalidação. Então, ontem eu recebi, né, uma mãe que falava assim: ah, mas não faz sentido a pessoa reagir, a pessoa ser desse jeito, porque todo o carinho que ela recebe, toda a compreensão, para a mãe não fazia sentido, porque a mãe não tinha essa alta sensibilidade, a mãe não nasceu com essa vulnerabilidade, mas a filha nasceu, ok? Então, por isso que a gente vê ali já a mãe fala assim: ah, mas é um ambiente muito acolhedor. A mãe não percebe, mas ela, na fala dela, eu percebia a invalidação. Eu falei: eu quero que vocês entendam quando eu digo que eu não trabalho só com o paciente, eu formo uma rede. Eu falei: mãe, então ela vem para o grupo e você vai para vocês, os pais, né? Porque o pai estava junto, vão para o grupo de familiares. Porque a gente vê ali, não é intencional, a gente sempre explica para eles, mas a pessoa acaba se sentindo incompreendida. Essa pessoa nasceu com uma vulnerabilidade emocional de aparato biológico, tá? Então, quando eu falo em modelo biosocial, estou dizendo para vocês ali a parte biológica, ok? Então, os sistemas emocionais no corpo são extremamente complexos e envolvem muitos componentes diferentes. Então, a gente diz ali que, além disso, provavelmente não existe uma causa biológica específica subjacente ao borderline. Então, provavelmente existe uma variedade de diferentes anormalidades biológicas presentes em diferentes indivíduos com borderline. Então, não vou dizer que existe um marcador biológico ali específico, aquele gene e tal, ele é específico do TPB. Estaria mentindo, tá? Então, existem três características biológicas comumente vistas em pacientes com borderline. Então, a gente tem aqui no gráfico que eu mostro para vocês, esse aqui de baixo, né? A gente tem uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade borderline, então eu quero que vocês observem que ao se deparar com um evento, né, estressante, essa pessoa aqui, ela demora mais para subir. Isso aqui é a linha basal de uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade borderline. Porém, observem ali que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem ali a linha basal dela um pouquinho mais alta do que a outra, tá? Então, a pessoa que não tem o transtorno, ela tem uma linha basal mais baixa. A pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem uma linha basal, né, mais altinha, e ao menor evento estressante, essa pessoa ativa de uma vez. Ela vai imediatamente para o alto. Chega lá em cima, ela fica mais tempo lá em cima e demora. Então, ela ativa, então, alta sensibilidade emocional, alta reatividade emocional e retorno lento à linha basal. Então, ela fica mais tempo lá em cima, ruminando o acontecido, revivendo o acontecido, para depois cair. E quando cai, não cai por inteiro, ok? Só para vocês observarem. Voltou? Não, não voltou meu mouse aqui, gente. Vocês observarem a diferença de um para outro, tá? Então, a gente tem essa questão da alta sensibilidade emocional. Então, a gente tem reações imediatas. Então, essa pessoa, ela reage rapidamente. Então, temos baixo limiar para a reação emocional. Então, ela reage mais cedo. A pessoa é muito mais sensível ao estímulo emocional. Eles reagem rapidamente, notam coisas emocionais que os outros não notam. Então, eu sempre falo, né? Tem pesquisas que falam que pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas interpretam uma cara de samambaia, uma cara de paisagem com emoções neutras,
são mais propensas a enxergar raiva, né, em rostos neutros, ok? Então, elas notam ao menor estímulo. Eu sempre falo para os pais, ao menor, você respirou e essa pessoa vai olhar para você e falar assim, você está com raiva e você está com raiva de mim. Você está com raiva de mim por causa disso, disso e daquilo. E às vezes a pessoa está simplesmente ali refletindo sobre o dia de trabalho dela e não porque está com raiva de você, entende? Mas essas pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas têm ali, são mais sensíveis, tá? Então, grandes eventos emocionais machucam mais tipicamente, então são necessários menos estímulos para que eles sintam emoções do que para outras pessoas. Então, é como uma ferida aberta na sua mão, né? Ela sente-se a intensidade do calor mais que o resto da mão, ok? Então, quando a gente fala de alta reatividade emocional, a gente fala de reações extremas mais intensas. Então, a gente tem alta excitação, né? Alta excitação desregula o processo cognitivo dela, então a gente tem o pensamento e resolução de problemas ali são prejudicados, tá? Então, a magnitude da resposta para o estímulo emocional é maior que aquele que outras pessoas experimentam. E daí é o que eu falei anteriormente para vocês, né? O retorno lento alinha, né, ao nível basal, então as reações de longa duração, então tempo mais longo para a recuperação, elas ficam mais tempo lá em cima, né? Isso contribui para a alta sensibilidade ao próximo estímulo emocional e deixa a pessoa mais vulnerável ao próximo evento emocional. Isso que eu falo para vocês, elas descem, mas não descem por inteiro, e já aconteceu uma outra coisa que assim elas já voltam a ativar, porque elas continuam vulneráveis emocionalmente. Então leva um tempo maior para que o estado emocional da pessoa retorne para um ponto mais centrado. Isso cria um terreno fértil para a próxima chateação ocorrer, ok? É como tentar andar como uma perna quebrada antes de ela se curar, ok? Ela está mais propensa a quebrar novamente, ela está fragilizada. E aí, minha gente, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Só aqui eu estou na parte biológica do modelo biosocial, ok? Só que eu digo sempre para vocês, digo em todos os contextos, não só para vocês, mas para meus pacientes, familiares, para todas as pessoas que eu acabo tendo interação. Só a biologia por si só não é o suficiente para a pessoa abrir um quadro de transtorno de personalidade. Então, a gente precisa ali de um ambiente. Então, nós precisamos de fatores ambientais. Então, nós temos ali possíveis fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento do borderline. Nesse caso, inclui, eu trago para vocês, que há 25, 60% dos pacientes com borderline relatam terem sido abusados, mas ela sente. Eu não vou negar que ela sente, eu tenho que reconhecer que ela sente, porque senão até ela começa a negar os sentimentos dela. Não aceito, aprecio as diferenças, tá? Então, nenhum filho meu será músico sexualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, a sua história de vida. Usualmente, quando menores, né? Por uma variedade de pessoas, relacionamentos e por aí vai. Na população que não tem borderline, a prevalência de abuso sexual em mulheres jovens antes dos 18 anos é aproximadamente ali de 25% ou menos, apesar de ser difícil de estimar devido à ausência de notificação, tá? Que as pessoas demoram a notificar, quando não nem notifica, a não ser se um outro familiar notificou e o predador, o abusador está na família, e daí sim que ocorre, tá? E outro ponto que eles apontam também que a experiência, né, experienciar uma perda ou um abandono quando criança, imaginária ou real. Então, morte, divórcio, doença grave, separações frequentes e extensivas, filhos de militares, né, múltiplas ou traumáticas mudanças de casa, também isso contribui. Depois a gente tem ali a questão também que a gente traz o encaixe ruim, né, com o ambiente. Então a gente fala ali questões de pobreza ou dificuldade de ajustamento entre as crianças em uma escola, em um ou mais dos seus ambientes que vai além da escola, né, o bairro, a comunidade, a igreja, tudo isso é um ambiente social,
né, que a criança ali acaba experimentando. Um desses ambientes como invalidantes. Então, por ambientes, queremos dizer que qualquer um dos lugares que a criança interage, passa parte do dia, né, que ela tem interação ali à sua volta, pode abrir um quadro de invalidação, ok? Então, a gente fala que o ambiente de invalidação, temos tempo? Quanto tempo? 46, gente. Se deixar, eu falo. Enfim, um ambiente invalidante, né? O que é, Gleide, não um ambiente invalidante? É um linguajar bem nosso mesmo da DBT, né? Então, a gente fala que é aquele ambiente que deslegitima a experiência do outro. Então, especialmente aquelas experiências privadas, né? Então, emoções, vontades, desejos, pensamentos, crenças. Lembra que eu falei da mocinha que veio ontem aqui na clínica? Que daí a mãe falava assim, ah, mas não faz sentido, ela tem de tudo, ela tem carinho, ela tem isso, não sei o que, não sei o que. E aí eu tive que tocar mãezinha, eu falei assim, é a forma dela sentir, é a forma dela experimentar, experienciar a emoção, é diferente da sua. Então, não tem certo ou errado, ok? Então, eu tenho uma maneira diferente de sentir, eu sou mais hipersensível. Lembra que eu expliquei anteriormente na parte biológica do modelo biosocial, que essas pessoas já nascem mais sensíveis? Então, essa mocinha nasceu mais sensível a essas experiências, coisa que a mãe já não nasceu, entende? Então, cabe a mim dizer que está errado ela sentir? Não, né, gente? Ela já nasceu com essa vulnerabilidade. O que eu preciso fazer? Acolher, porque é eu que estou sentindo, tá bom? Então, outra coisa, né, que a gente traz, invalida essas experiências, então, especialmente quando elas são bastante discrepantes da experiência das outras pessoas, né? Então, invalida a experiência da mocinha porque é discrepante do nosso funcionamento, né? Eu, do meu marido, dos outros irmãos dela, né? Nem ninguém nessa família pode fazer outro curso além de medicina. Eu tenho também essas experiências também aqui na clínica. Então, isso daí não aceito, aprecio as diferenças. Então, se torna invalidante também. Ignora, não presta atenção, tenta mudar, tenta controlar, pais perfeccionistas, um ambiente crítico ou julgador, então questões de valentões da escola, treinadores agressivos, professores excessivamente exigentes. Então é triste dizer que há mais pessoas negativas nas vidas dos nossos filhos do que podemos imaginar. Eu sempre falo isso. Por que eu falo isso, gente? Porque os pais, quando procuram um atendimento aqui na clínica, eles acham que eles são culpados. Eu falo, não, meus amores. Eu falei assim, o ambiente social vai muito mais além do que a casa de vocês, tá? Então, qualquer lugar que teu filho tenha interação, ele está sujeito a sofrer uma invalidação emocional. A escola é extremamente invalidante, gente. Ok? Os coleguinhas, bullying, né, professores, cuidador, são invalidantes, ok? Então, não comunica aceitação e cuidado, né? Também impede a resolução de problemas ou impõe também resolução de problema. Então, às vezes, a pessoa só quer ser acolhida, e aí, quando vai ver, o ambiente está impondo ali soluções, aí a pessoa se sente muito frustrada, né? Porque nem me escuta, já está colocando ali soluções, é muito difícil. A gente diz que cada um desses, né, temperamentos predispõe a outros transtornos, como o TPB, né? Então, a questão de instabilidade afetiva também predispõe ali transtornos de humor e impulsividade, e por aí vai, ok? A gente sempre fala, né, que um ambiente familiar invalidante não é necessariamente cruel, abusivo, negligente, disfuncional ou patológico, como muitas pessoas pensam, tá? Associam a isso. Mas o que conta, tá, gente, é a transação entre mim e o ambiente. Então, digamos que eu sou uma criança que nasci extremamente sensível. Então, sou chorona. E aí, eu nasci num lar perfeccionista em que as pessoas não são desse jeito. Então, eu caí, está doendo, e aí eu começo a chorar para que as pessoas percebam. Eu não tenho habilidades para me comunicar habilmente. Então, as pessoas pegam e falam para mim: nem foi para tudo isso. Quando tu casar, passa. Levanta daí que já vai parar de doer. E daí continua doendo. Mesmo eu levantando, continua doendo. Aí eu começo a chorar mais intensamente. E aí esse ambiente reage. Para de chorar, menina, nem é para tudo isso e tudo mais, de uma forma mais ríspida.
E aí, para eu ser ouvida, eu começo a gritar, a espernear. Então, a influência entre mim e o ambiente. Então, eu vou influenciar no ambiente, o ambiente reage e influencia de volta em mim. Eu vou reagir e influenciar de volta. Isso é transacional, tá? Então, eu impacto no ambiente, o ambiente reage. Então, é nessas interações entre mim e o ambiente que ocorre a desregulação emocional global do TPB. Só para vocês entenderem. Aí eu falo das transações recíprocas, tá? Então, o nosso ambiente social pode aprender a regular as emoções deles, nós também podemos aprender, desenvolver para sermos mais eficazes em nossas respostas. Então, a ideia é justamente, as nossas respostas, elas podem sim escalonar, quando eu falo escalonar, é eu explodir até eu chegar na explosão, ou simplesmente regular diante da situação, dependendo de como eu estou ali, nas minhas habilidades e na interação com o outro. As questões aqui é de vulnerabilidade emocional, que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o que seria questões biológicas, né? Nós temos ali sono, dieta, exercício físico, doenças físicas, cafeína, medicação e drogas. Eu coloco aqui um pouquinho a mais quando se trata de mulher. Mulher por si só já tem a tensão pré-menstrual, então eu sempre falo que isso daí, mulher já por si só já nasce mais vulnerável, então vale a pena incrementar aí também. Questões de temperamento que já nasce, essa pessoa já nasce mais irritadiça, né, do que o normal. Claro, se eu não estou com a minha biologia ali comprometida, meu temperamento vai ficar mais ali irritadiço ainda. E questão influenciada por eventos e situações recentes. Então, os estressores que aconteceram no meu passado, né? Pode influenciar na forma como eu interpreto e vou reagir agora também. Mitos sobre o borderline, então é muito comum, né? As pessoas falarem o TPB não ocorre em pessoas com menos de 18 anos. A gente diz que sim, é possível, sim. Nós temos casos aí, tanto é que eu trabalho muito com adolescentes que já tem um funcionamento borderline. O que é um funcionamento borderline? Uma pessoa que tem um funcionamento desadaptativo ali por pelo menos 6 meses a um ano, né? Então, né, que corresponde ali para aqueles critérios que eu apresentei para vocês anteriormente do transtorno de personalidade borderline. Outra ali, o borderline é uma condição rara, vocês viram ali também que não é tão bem assim, ok? Mas maus pais causam borderline também é um outro mito, que vocês viram que não é só os pais, a criança, o adolescente, o adulto não tem contato só com os pais, comunidade por si só, mas vale a pena ressaltar que 95% das invalidações não são intencionais, porque essas pessoas querem te prejudicar, ok? A gente sempre fala isso daí. O borderline afeta apenas mulheres, como eu falei para vocês, a notificação maior que nós temos, sim, é de mulheres, mas é porque as mulheres, ao menor sinal, né, elas já procuram ajuda, elas já vão atrás, que é difícil ali com relação com homens, né? Homens se tornam mais resistentes a pedir ajuda nesses quesitos. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Muito orgulhosa por eu conseguir deixar ali, acho que dentro do tempo, né, Gabi? Consegui? Sim, exato. Tá dentro do tempo. Obrigada, Gabi. Eu corri ali no final porque eu estava comendo. E aí, como é que eu faço para descompartilhar? Temos perguntas? Sim, tem as perguntas, eu vou compartilhar com você. Eu só tô Primeiro, vendo que eu gosto de ver as pessoas, eu não tô vendo além da Gabi, por isso, gente. porque eles não têm acesso à chamada, só pelo chat. Mas A tudo bem. primeira que eu queria expor aqui é do Webster Leite, que ele pergunta qual é a ancoragem para compreender o aspecto promiscuidade que você citou como característica possível de uma pessoa borderline, tendo em vista que vivemos em uma época hipersexualizada. Promiscuidade, no caso que eu digo, é justamente eu não respeitar relacionamento, meu comprometimento. Então, assim, temos casos aqui em hospital psiquiátrico que a pessoa tem um relacionamento com uma determinada pessoa, ela está ali, mas a pessoa deu as costas, ela está se relacionando com outra. Então, essa pessoa se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente diz sim que ali nós temos questão de promiscuidade. Ela não respeita relacionamento, não respeita o outro, nem nada. Ela atende às necessidades dela, tá? Ela leva em consideração as necessidades dela no momento.
ok? Então, nesse sentido que eu trago para vocês, quando eu falo da questão de promiscuidade. Certo. Agora uma pergunta do Cauê da Andrea. Ele perguntou sobre a DBT, como funciona e se segue alguma linha, como behaviorismo, TCC. Eu não gosto que diga que é DBT ou é behaviorista ou TCC. Ela vem de dentro da TCC ali, mas DBT é DBT. Então, é terapia comportamental dialética. A DBT ela foi criada porque, assim, Marsha Linehan, que criou a DBT, ela viu ali que ela vinha de uma linha behaviorista, tá? Comportamental. Então, naquela época, teve uma explosão na TCC. Então, ela utilizava para tratar as pessoas com transtorno de personalidade borderline. Na época, ela não pesquisava exatamente o borderline em si. Depois que ela viu que os critérios preencheu para borderline. Mas, enfim, ela tratava com TCC, comportamental e tudo mais. Porém, essas pessoas, ela teve sim maior êxito no tratamento, só que o que aconteceu? Essas pessoas tinham explosões, reações exacerbadas também. Elas se sentiam mais incompreendidas, elas se sentiam invalidadas, porque o comportamental, a TCC, é muito focado na mudança, mudança, mudança. E aí essas pessoas falam: pera, então quer dizer que eu sou o problema? Então eu preciso mudar? E aí acontecia que é o clássico comportamento conhecido no mundo terapêutico, né? As pessoas não queriam atender os borderline porque eles atacavam. Então, essas pessoas tinham ataques de raiva na sessão porque achavam que elas estavam sendo problema e atacavam os terapeutas. E a Marcia pegou e tocou esse pera. Então, vou mudar da comportamental. Então, ela foi para humanista de Roger, né? E daí ela, aceitação, 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 ok. E daí as pessoas, tá bom. Ali na aceitação, ela teve menos êxito, como na comportamental, tá, gente? E daí ela, ali na de aceitação, ela pegou, as pessoas falaram: ok, eu entendo, sim, que eu tenho um problema e tudo, mas e aí, eu vou ficar só nesse eu entendo, eu acolho, eu aceito e eu nunca vou mudar? Eu vou continuar sofrendo? É isso? Aí ela falou: então, pera, eu acho que aqui eu crio uma nova abordagem, eu vou ter que equilibrar, né? Aí entrou a dialética, a dança, né? Eu equilibrar a aceitação com mudança. Nós, quando apresentamos a DBT para os nossos pacientes, a gente sempre fala, né? Para eles se acolherem antes de focar muito na mudança. A mudança ocorre dentro do contexto de aceitação. Com a DBT, já, basicamente, né? Eu valido, eu acolho, eu firmo muito vínculo. Quando eu percebo sutilmente, aí eu vou propondo a mudança, sentindo o meu paciente. Nada muito tipo: você está pensando isso? Pensa isso daqui, ó. Faz isso daqui. Não. Lembra que eu falei para vocês? Muita solução de problema, a pessoa se sente incompreendida e invalidada. É uma imposição, então eles tendem a ser mais aversivos. Então, a gente vai todo o tempo equilibrando essas polarizações dentro da DBT, tá? DBT é DBT, minha gente. É terapia comportamental dialética. Pronto, DBT é DBT. Do Cauê é sobre se tem algum estudo que valide o abuso sexual com borderline, essa relação, e se existir, se você, por favor, poderia esclarecer um pouco sobre esse assunto. meu amor específico do borderline, não. Porque quando quem for falar de eu, como meu mestrado foi muito como antissocial, então eu falo pelo antissocial. Quando a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, também você vai ver que é comum ter o abuso sexual. Não só abuso sexual, psicológico e emocional. Então, a gente não pode dizer que é um critério, um marcador específico do borderline, ok? A gente tende a olhar, né, e falar assim: pera, temos casos ali de abuso. Para onde que vai agora? É antissocial, é borderline, é narcisista, para onde que vai? A gente tem que ter um olhar curioso quando aparece o abuso sexual, abuso psicológico, físico, emocional, ok? Ali a gente já fica combinado para onde que vai, porque esse daí tem consequências, tá bom? Específico, tem estudos que relacionam borderline e abuso sexual, porém, também tem estudos que correlacionam abuso sexual e o antissocial, abuso sexual e o narcisismo, entende? Então, temos que ter um olhar curioso na temática abuso sexual. Apareceu, aí você vai ter que ter um olhar curioso, o que vai surgir nessa tua terapia, tá bom? Certo. Agora, a última dos participantes é da Fernanda Gal.
Então, ela pergunta, no caso, pergunta e, de certa forma, afirma, né, que um ser humano pode já ter nascido com o borderline, e aí ela questiona se outros podem desenvolver ao longo da vida, ao invés de já terem nascido com uma predisposição. A pessoa pode nascer, lembra que eu falei da questão biológica? Sim, ela pode nascer com um aparato biológico, mas não é o suficiente, tá? Eu preciso de um ambiente. Isso é ciência, é o modelo biosocial proposto por Machalina. Tem várias outras teorias, mas até então, o mais aceito na comunidade científica, não só mais para o borderline, mas para os outros transtornos de personalidade, é o modelo biosocial. A gente fala também de biopsicossocial. Mas, então, assim, a pessoa nasce com aquela predisposição, nasce com aquela vulnerabilidade biológica no cromossomo dela, é o que eu falei anteriormente. Só que a biologia por si só não é o suficiente para a pessoa abrir um quadro de transtorno de personalidade. Eu preciso de um ambiente, ok? E aí é nessa transação entre mim e o ambiente, essa pessoa abre um transtorno de personalidade, tá bom? Tá bom. Eu vou, no caso, falar só mais uma pergunta, inclusive eu vou abrir mão da minha por conta do tempo. Ah, eu queria saber, mas me manda depois. Tá bom. Pode te mandar pelo Instagram, pelo e-mail? Claro, gente, claro, pode, eu gosto, adoro. Ok. Inclusive, gente, para quem, por conta do tempo, não teve a sua demanda, a sua pergunta atendida, vocês podem entrar no Instagram da Gleidna e perguntar a ela, entrar em contato com ela por lá e fazer suas perguntas. Por último, a pergunta da Camila Costa. Ela perguntou como você enxerga o tratamento do borderline pela psicanálise. Poxa, não tem tratamento para mim. E olha, não sou, porque eu sou da DBT, eu nasci da DBT, ou sou contra a psicanálise. Eu acho linda, tá? Quando eu trabalhei no meu mestrado, usei muitos conceitos da psicanálise na história de desenvolvimento do indivíduo, porém, assim, não tem evidência, tá, gente? Não tem. Então, experiência clínica de grupos de habilidades, eu vou falar. Meus pacientes que são do grupo de habilidades, que são de terapeutas da psicanálise, que são psicanalíticos fechados, que eu digo não aberto para outra abordagem, possuem dificuldades, tá? São terapeutas e terapeutas. Então, tem psicanalistas que falam assim: ah, nem vou ligar para esse daí, porque você vai se curar mesmo com a psicanálise, eu nem vou ligar para essas. E a gente dá revisão para eles: olha, fulano aprende essa habilidade. Eles não interagem com a gente, não respondem. Aí são os pacientes que patinam no grupo de habilidades, não andam, então demoram mais, sofrem mais. É isso. Mas, em outro lado, a gente tem ensino de adolescentes, eu tenho vários contatos de colegas psicanalíticos que falam: Gleidna, o fulano, a fulana estava muito sofrimento emocional e sua psicanálise não está ajudando. E aí eu estou te procurando. Aí me procura, e aí, qual livro, Gleidna, que eu devo estudar? E eu mando o livro, e aí essa pessoa se abre para DBT. E aí eu falo: cara, aí sim, ok? Então tá tudo bem ser psicanalista, mas tu viu teu paciente em sofrimento, cara, esteja aberto para outras abordagens, né? Então eu tenho terapeutas que são abertos, mas eu tenho outros que já são fechadinhos. E aí, os que são fechadinhos, nós temos maior sofrimento dos nossos participantes nos grupos de habilidade. É claro, fica nítido para todo mundo que esse paciente não está sendo, né, não está tendo as habilidades generalizadas com o terapeuta individual, tá? Então, é muito difícil, não vou dizer. Quando o terapeuta é fechado só com psicanálise. Agora, quando temos os psicanalistas abertos, né, como eu tenho também em outras abordagens, cara, flui. É como se fosse cognitivo, é como se fosse comportamental, nos ajuda bastante, tá bom? Certo. Então está ótimo. Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua palestra. Foi maravilhoso. Todo mundo teve um ótimo aproveitamento do que foi dito. É um transtorno talvez um pouco desconhecido. As pessoas confundem também com o transtorno bipolar, né? Então foi excelente poder, pois conhecer um pouco melhor também sobre os traços, né, que as pessoas que têm o borderline apresentam e como lidar com isso na clínica e conhecer um pouco mais sobre o DBT. Então, quero te agradecer muito, Gleidna. Estamos super à disposição para uma outra oportunidade também, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, tchau.